Há alguns dias eu trouxe aqui no canal para vocês um comparativo entre a RX 5500T e a GTX 1660 Super, e a gente lembra qual foi o resultado. A RX 5500T entrega cerca de 15% de desempenho a menos que a 1660 Super, só que a 1660 Super chega a custar até 30% a mais dependendo do momento e da loja. Então a gente tinha que pegar uma placa de vídeo um pouquinho mais cara da AMD para o comparativo ficar justo. E pasmem, a gente tem ela aqui. Hoje a gente vai ver um comparativo entre a RX 5600 XT e a GTX 1660 Super. As duas placas a gente consegue encontrar ali na casa dos 700 aos 850, 820 reais, dependendo da loja, do momento que você está vendo esse vídeo e claro, da variação do dólar, que são coisas que importam muito no AliExpress. Bom, começando com a RX 5600 XT, a minha eu comprei na loja Huasi Store, foi uma das minhas compras mais recentes no AliExpress. Eu peguei ela por 693 reais usada e eu não fui taxado, tá? Já a GTX 1660 Super, o modelo que eu tenho eu comprei na loja da GSU, mais ou menos em setembro, ali outubro do ano passado. O valor da placa saiu para mim por 743 reais e eu também não fui taxado. A respeito da RX 5600 XT, o modelo que veio para mim é um modelo da Dylan, mais conhecido como Dataland. Essa placa aqui, igual eu já comentei com vocês, eu comprei no anúncio que vendia como usada. Então no vídeo que a gente fez a análise, abrindo e dando uma olhada, uma inspeção visual na parte interna, a gente pôde ver alguns pontos de poeira, alguns pontos de sujeira, mas felizmente não tinha oxidação e no geral o que a gente precisou de fazer foi dar aquela escovadinha maneira e trocar a pasta térmica. Já a GTX 1660 Super eu comprei naquela época que as placas de vídeo eram anunciadas como novas. Então assim que a gente abriu a gente pôde ver que o interior da placa estava muito bom, o dissipador também estava brilhando, a PCB parecia estar no estado muito legal e o chip gráfico datava, se eu não me engano, ali mais ou menos do meio de 2022, tá? Então era um chip gráfico bem recente, tinha uma pequena possibilidade de ser uma placa nova, mas provavelmente era aquele tipo de placa customizado que parte é nova e parte é usada. A respeito da RX 5600 XT, a gente tem uma placa de vídeo com 6 GB de memória GDDR6, que inclusive eu acho que é um dos maiores calcanhares de Aquiles dessa placa. Ela tem também 2304 Stream Processors e roda a arquitetura da AMD. Já falando da 1660 Super, ela tem 1408 CUDA cores, 6 GB de memória GDDR6 também e já roda a arquitetura da Nvidia. Quando a gente compara a AMD e a Nvidia, uma das principais questões que o pessoal sempre mais coloca em pauta não é nem o desempenho bruto ou puro da placa, que a gente sabe que as placas da AMD funcionam bem, tem um bom desempenho. O ponto principal sempre são drivers, que realmente os drivers da AMD são um pouco menos eficientes que os drivers da Nvidia. Cara, tem vezes que de repente tudo funcionando bem e aí sua tela começa a piscar e você não entende. Aí você vê que o bagulho de atualização de driver no software da AMD estava ativado, aí você vai lá, desativa a atualização, volta por driver antigo e fica tudo de boa. Eu diria que a AMD é para o usuário um pouquinho mais experiente. É claro que dá para você montar um PC ali com a AMD e usar a vida toda, é até um caso muito curioso, porque tem gente que, cara, a AMD é que nem a GSU. É um caso de amor e ódio. Tem gente que usa a AMD a vida toda e nunca teve problema. Teve gente que foi testar a AMD da primeira placa de vídeo, já se desesperou, já se alarmou e não quis usar mais. Não é raro a gente ver comentários do pessoal falando: ah, consegui pegar uma promoção de uma RX 6700 XT por um preço muito bom, só que eu odiei tanta placa que eu vendi e comprei uma 3060 que é mais fraca, agora sim eu tô feliz. A gente vê também relatos contrários: ah, eu tinha uma RTX 3050, no mesmo preço eu comprei uma RX 6600, tô tendo muito mais desempenho. Então sempre vai ter ali a opinião dos dois lados, mas é um ponto que os drivers da Nvidia são um pouco mais eficientes e dão um pouco menos de dor de cabeça. Então já temos um primeiro ponto aí para Nvidia a respeito dos drivers. Falando sobre construção, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque igual eu comentei com vocês, uma placa eu comprei sendo vendida como nova, recondicionada, e a outra placa eu comprei como usada, então são projetos diferentes. A minha 1660 Super usa o modelo de referência da Colorful e a minha RX 5600 XT usa o modelo de referência da Dataland. As duas têm uma construção bacana suficiente para tancar o desempenho dessas placas e o consumo das duas não é muito alto. A GTX 1660 Super tem um TDP de 125 watts e um conector de alimentação de 8 pinos. Já a RX 5600 XT tem um TDP de 150 watts e também um conector de alimentação de 8 pinos. Falando sobre saídas de vídeo, a RX 5600 XT tem 3 saídas DisplayPort e uma saída HDMI. Já a GTX 1660 Super tem uma saída HDMI, uma saída DisplayPort e uma saída DVI.
A 1660 Super é um pouco mais interessante para quem tem um PC não muito recente ali e quer usar como monitor intermediário, né? Não é VGA, mas é DVI. No meu caso era bastante útil essa conexão. Comparando o preço hoje em dia dos dois modelos, a 1660 Super e a RX 5600 XT a gente consegue encontrar por preços bem semelhantes até. A 1660 Super geralmente custa um pouquinho mais cara ali dependendo da loja que você está olhando. Por exemplo, na loja da 51 Risk, a 1660 Super é coisa de 10, 15 reais mais cara do que a RX 5600 XT. Para começar os testes, de cara vamos tacar um benchmark parrudo. Aqui já começamos com o teste do FurMark em Full HD. A GTX 1660 Super fez 5.847 pontos, pontuando 97 quadros por segundo. Já a RX 5600 XT fez 7.113 pontos, pontuando 119 quadros por segundo. Teve uma margem considerável. Partindo agora para o GTA V em Full HD com tudo no máximo, exceto MSAA, tivemos média de 111 FPS para GTX 1660 Super e média de 106 FPS para RX 5600 XT. Pois é, mesmo ela sendo mais forte no benchmark, aqui a Nvidia teve um desempenho superior, hein? No Warzone 2 em Full HD, tudo no mínimo no preset competitivo, na 1660 Super tivemos média de 105 FPS. Já na RX 5600 XT tivemos uma média de 114 FPS. No CSGO em Full HD no preset competitivo tivemos cerca ali de 340 FPS com a 1660 Super e mais ou menos 380, 370 FPS na RX 5600 XT. Apesar da RX 5600 XT ter rodado com mais FPS, eu tive a impressão que na GTX 1660 Super o gameplay ficou um pouquinho mais fluido, com menos drop, sabe? Ficou um gameplay mais estável. No God of War 2018, rodando o jogo em Full HD com tudo no original e as texturas no alto, tivemos média de 65 FPS para GTX 1660 Super e média de 84 FPS para RX 5600 XT. Mas é claro que o nosso comparativo não vai ficar só em preço e desempenho. Existe outro ponto que importa muito. Hoje em dia muita gente tá começando a fazer live, fazer gameplay. E aí nesse momento é muito importante ter um bom PC porque você consegue capturar a tela sem perder muito desempenho. E eu devo falar pra vocês que na série 5000 da AMD, cara, melhorou bastante o codec de gravação que é o AMD VCI, né, o VCE da AMD. Eu lembro que na geração passada na nossa RX 580 a gente fez um comparativo com a GTX 1660 Super e em live a gente pôde ver que a imagem no lado da AMD ficava bem mais craquelada e também tinha um impacto maior na performance. Já nessa nova geração 5000, o AMD VCE, ele evoluiu bastante, tanto que quando você está fazendo uma live no YouTube, como o bitrate é limitado a 10 megabits, tanto a placa Nvidia quanto a placa AMD vai entregar um resultado muito bom. Depende do seu olho, se você vai perceber alguma diferença, mas eu tô deixando na tela para vocês um lado a lado, de um lado um gameplay com a GTX 1660 Super e de um lado um gameplay com a RX 5600 XT. E apesar de você talvez achar um lado ou outro um pouco mais nítido, o fato é que qualquer um dos dois você consegue entender o que está sendo mostrado na tela. Então, contanto que você não vai fazer live num serviço de streaming que tenha desbloqueado altas quantias de bitrates, diferente do YouTube e da roxinha que limita, tanto uma quanto outra vão te suprir nesse requisito aí, que é fazer lives, beleza? Agora eu quero saber de vocês, comentem aí pra mim, qual você acha que é melhor entre as duas, a RX 5600 XT ou a GTX 1660 Super? São placas que estão ali na mesma faixa de preço, as duas com 6 GB de VRAM, o consumo também não é tão dispário, né? Uma ali consumindo 150 e outra consumindo ali 125, então no geral são placas bem semelhantes. Em contrapartida, a RX 5600 XT, igual a gente pôde ver, é bem mais potente, né? Chega ali no patamar nível 2060, quase chegando na 2060 Super, que já tá uns 2, 3 passos à frente ali da 1660, que vai passar pela 1660 Ti, até chegar na RTX 2060, beleza? Entre as duas eu gosto muito de todas, mas eu tenho um apego muito forte com a GTX 1660 Super, porque, cara, eu comprei ela no momento que não tinha nenhum review, nenhuma análise ainda desse modelo, e foi, tipo, a melhor compra que eu já fiz, cara, sem dúvidas. Foi um salto muito grande para as placas de vídeo antiga que eu tinha, então eu tenho um apego muito grande, tá ligado? De coração mesmo pela 1660 Super. Mas a gente tem que também olhar pro lado da 5600 XT e ver que ela tá entregando muito pelo preço que ela tá custando. Então eu deixo para vocês aí a resposta, qual é a melhor das duas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Abração. Valeu!